Brasil, olá mundo, entrando no ar, mais um Mulheres da Pan, perfume no ar e flores no estúdio. Hoje elas estão tão que tão, viu? Bonitas, perfumadas e com aquela pimenta aqui, ó, porque os temas estão deliciosos. Vamos lembrar para você que nos acompanha via rádio, via YouTube, temos mais opções também. Toda terça-feira, às 8 da noite, Mulheres da Pan entra no ar. Também entra no ar pelo youtube.com/Mulheres da Pan. E caso você queira ouvir o nosso podcast, é só você entrar no jp.com.br/podcasts, onde vai ter o podcast de vários programas da casa. Você vai lá, ouve, reouve, volta, ouve mais um pedacinho e foca no Mulheres da Pan. Tamo de olho em você. Vamos dar boa noite para elas, que hoje estão especialmente perfumadas. Renata Barreto. Tudo bem, olá, Lígia? belíssima. Tudo bem, estou muito feliz de estar aqui de novo, sendo oprimida pela beleza e altura da Ana Paula, que está aqui no estúdio. Eu adoro ser oprimida quando ela vem aqui. Hein, Ana Paula Henkel? Gente, bom demais estar aqui com vocês. Uma pena a Ângela não estar aqui no estúdio com a gente hoje. Nos oprimindo também. Também nos oprimindo com essa beleza. É a nossa sala de estar aqui. Nossa sala de estar, essa é a sensação mesmo. Que marido, família, o povo tá com medo, não? Fica deixando você vir aqui toda terça-noite pra não deixarmos ela voltar. É 3, 2, 1. Mais uma vez, uma delícia ter você aqui no estúdio. Bom mesmo, demais. uma honra. Mariana Brito tá aqui substituindo a nossa Lara Nesteruk, mas é um prazer ter você aqui. Sempre tão inteligente, tão elegante. Ai, obrigada. Boa noite, gente. Boa noite. Lindas, Além de maravilhosas. trazer, não é? Esse sotaque, esse Brasil, Delícia de esse escutar. Pernambuco. Se a Renata tá se sentindo oprimida com a altura da Ana Paula, imagina eu com meu 1,62 m de altura. Socorro. Ah, peraí, vocês estão comigo, né? Imagina a gente olhando esse cardápio da beleza feminina. Falando nisso, hoje ela quer tirar onda. Ela veio toda menininha, toda garota carioca, swing, sangue bom. Ei, Ângela Souza. Boa noite, Mulheres da Pan. Tô muito feliz de estar aqui de novo. Mandei um look diferenciado hoje, correndo atrás do tempo perdido, né? O tempo vai passando, a gente vai tentando ficar mais jovem. Então, tô aí. É, daqui a pouco eu vou colar um durex aqui, ó, pra ficar inteiro pra levantar. Enfim, vamos focar no tema. Salve, salve. Tema 1. Isso aqui vai render, viu? Você que tá aí, você é a favor ou não de homens biológicos no esporte feminino? Rachel McKinnon, um homem biológico que se apresenta como mulher, venceu o Campeonato Mundial Feminino de Ciclismo, além de ter estabelecido um recorde mundial da categoria nesse evento classificatório. A vitória sobre as mulheres biológicas gerou repúdio entre os ícones do esporte. Victoria Hood, é o Hood ou Wood, Ana Paula? Hood mesmo, né? Victoria Hood, ex-campeã de ciclismo, disse que, abre aspas, a ciência está lá e diz que é injusto. O corpo masculino, que passou pela puberdade masculina, ainda mantém sua vantagem que não desaparece. Eu tenho simpatia por eles. Eles têm o direito de praticar esportes, mas não têm o direito de entrar em qualquer categoria que desejarem. Fecha aspas. McKinnon alega o seguinte: meu médico me trata como mulher. Minha licença de corrida diz que eu sou uma mulher, mas as pessoas que se opõem à minha existência ainda querem pensar em mim como homem. Então, se queremos dizer que acredito que você é uma mulher para toda a sociedade, exceto por essa parte central que é o esporte, isso não é justo. No Brasil, a entrada dos transgêneros no esporte feminino ganhou uma repercussão danada, com o caso da Tiffany Abreu, que é o primeiro homem biológico para jogar na Superliga Feminina de Vôlei. A atuação da Tiffany é avalizada pela Confederação Brasileira de Vôlei, que segue os critérios do COI, que é o Comitê Olímpico Internacional. Mas um projeto de lei de Altair Moraes, deputado estadual de São Paulo pelo Partido Republicano, estabelece que o sexo biológico seja o único critério para definir se um atleta deve competir na categoria feminina ou masculina. Tiffany, que tenta barrar a proposta, declarou à Folha, abre aspas, querem nos proibir de estar no mercado de trabalho e buscar outro tipo de vida digno, como queríamos. Não que as meninas da prostituição deixem de ser dignas. Algumas gostam. Se gostam, tem esse direito. Mas a maioria está ali porque não tem outra opção. Fecha aspas. Já a nossa Ana Paula Henkel, campeã mundial de vôlei e mulher da PAN, é contra essa presença de homens biológicos no esporte feminino. Ô, Ana Paula, você é a favor desse projeto de lei que está transitando na Alesp, que é a nossa Assembleia Legislativa de São Paulo?
Bom, não sou a favor, como estive na LESP semana passada, conversando com vários deputados. Até emprestei a minha palestra sobre transexuais no esporte feminino, que é uma palestra, são 23, 24 slides e todos absolutamente embasados e pautados na ciência e na biologia humana. Mas antes da gente entrar nesse assunto, é sempre bom a gente esclarecer que esse é um debate que não é sobre tolerância, que não é sobre preconceito. Eu acho que a menor das minorias, né, se a gente pode falar assim, é o indivíduo. Então, as escolhas, né, individuais, elas têm que ser respeitadas. A identidade social de cada um, como a pessoa quer viver, é muito importante. Isso aí é um direito hoje adquirido de todas as pessoas na sociedade que a gente vive. Mas o esporte não é o pilar sólido do esporte, não é a identidade social, é a identidade biológica. Tanto é que o esporte é separado entre homens e mulheres. Né? Então, a gente tem sempre que enfatizar isso, porque existe uma turma que ela gosta de levar para o ad hominem, né? Transfóbica, homofóbica, isso, aquilo. E a gente tem sempre que colocar a bola no chão e dizer que esse tipo de inclusão de homens biológicos no esporte acaba acarretando na exclusão de mulheres. É isso que a gente tem que sempre pautar. Porque a biologia, ela é muito óbvia. Então, eu tenho muitos dados, né, muito além do homem é homem, mulher é mulher, dados hormonais e políticas antidoping, de como a patrulha médica no esporte para a mulher, ela é severa. Nós somos vigiadas quase 24 horas por dia, todos os dias do ano, desde os 16 anos. Você começa a disputar um campeonato sul-americano, uma categoria um pouco mais elevada, você entra na patrulha médica. Testes antidoping, fora de competições. Você sabe que eu até fiquei pensando nisso. Eu tenho várias outras coisas que na hora que vocês forem falando, eu vou querer tirar de vocês, perguntar ou pensar. Mas o homem que nasceu biológico, por dentro lá o corpo dele é homem, mas com cérebro feminino, eu quero passar pela transformação, virar e ser uma mulher, o que corresponde ao meu sentimento e ao meu raciocínio. Mas para fazer isso, ainda nem entramos no mérito do biológico ali total, mas para fazer isso ele vai ter que tomar um monte de hormônio para mudar umas coisas, para crescer o peito, para tudo. Isso já não travaria pelo antidoping? Não, o problema é que normalmente os homens eles fazem a transição depois que o corpo já está formado, né? Então ele já tem o coração maior, coração de homem é maior que o nosso, os pulmões são maiores, a densidade óssea é diferente, o quadril é mais fino, isso quer dizer que eles têm mais impulsão, porque o quadril feminino sendo mais largo de mulheres biológicas, o centro de gravidade ele fica mais próximo do chão, então a gente salta menos. O homem tem uma capacidade de oxigenação sanguínea maior, porque eles têm mais glóbulos vermelhos que as mulheres. Isso tudo não reverte com 1 ano de bloqueio de testosterona. Então, é exatamente isso que as mulheres, que nós estamos pedindo. Tudo bem, se vocês querem colocar homens biológicos, mostrem os estudos de que apenas 1 ano de testosterona baixa reverte 3 décadas dos benefícios da testosterona, que, aliás, é o suprassumo do esporte. Então, a primeira substância a ser testada em mulheres é exatamente a testosterona. Então, eu gosto de trazer um ponto assim, que as pessoas não sabem o que nós vivemos, mas, por exemplo, eles guardam o nosso teste antidoping durante 10 anos. 10 anos. Então, vamos supor que eu estivesse jogando hoje. Guardaram o meu teste antidoping, que eles testam o sample A, né, que eles falam, e a contraprova. Aí, se alguém chega hoje e fala assim, olha, há uma suspeita que a Ana tenha usado testosterona ou tenha um traço de testosterona de uma amostra de 8 anos atrás. Pega o seu teste lá e revê. O teste de 8 anos e fala, nossa, realmente, tem um tracinho a mais de testosterona no teste da Ana. Eu sou banida, eu sou suspensa e eu perco todos os meus títulos retroativamente. Caramba! Aí a pergunta é, o que uma amostra de uma trans de 8 anos atrás mostra?
uma testosterona enlouquecida. Lá em cima, Lá em né? cima, absurda. Então, o parâmetro, enquanto nós, mulheres, somos policiadas severamente, e justamente porque a gente quer um esporte limpo, os trans estão livres para continuar usando a testosterona como homens a vida toda. Você sabe que nós vamos ficar voltando para você toda hora para tirar nossas Maravilha. dúvidas. Com certeza. Quando você leu essa pauta e pensou nisso aqui, o que você achou disso? Eu acho exatamente o que a Ana acha, porque, na minha opinião, eu acho que não é uma opinião, é um fato. E a gente tem que falar das coisas como elas são. Então, esse que é o grande problema. Ela falou assim, puxa, você traz isso para o debate, você é transfóbica, quando a gente fala de obesidade, você é gordofóbica. Tudo vai para esse lado de não podemos falar. Não podemos tocar no assunto, politicamente correto, que a gente sempre fala aqui, sempre bate nessa tecla, tá dominando tudo. E aí fica uma coisa chatíssima. Então, se a gente está falando de ciência, se a gente está falando de dados, a gente está falando de biologia, fica muito claro o que é fato e o que é opinião. Isso não significa, que nem a Tiffany falou aqui, que querem nos proibir de estar no mercado de trabalho. Não, gente. Não Nossa, quero eu também proibir fiquei lendo e ninguém parando para ficar... de estar no mercado de trabalho. Eu não só... quero proibir ela de, como ela falou, buscar outro tipo de vida digno. Agora que eu digo assim, qual que é a solução? Criar uma liga trans. Porque assim, é tão óbvio assim pra mim isso, é tão óbvio que eu acho essa discussão até meio fora de... meio sem pé na cabeça. Faz sentido que exista. E aí a minha opinião em relação a isso, ela vai pra seguinte linha, complementando o que a Ana falou, que é perfeito, não tinha nem mais o que pôr ou eu tirar, porque tá tudo aí. É o seguinte, primeiro, ninguém aqui é preconceituosa, eu acho que as pessoas têm que ser respeitadas da maneira como elas querem viver a vida. Eu sou uma liberal, como eu sempre falo isso, então se a pessoa quer viver, ela tem liberdade de viver do jeito que ela escolheu, desde que ela não interfira na liberdade de outra pessoa. E esse é o grande ponto de você ter essa questão de liberdade e responsabilidade andando juntas. A Tiffany, ela tem toda uma estrutura muscular, óssea, respiratória, etc., de homem. E aí, muita gente, inclusive o Fefito aqui do programa Morning Show, quando a Ana foi lá, o Fefito, ele falou assim, mas a Tiffany, ela não tem ela tem uma altura próxima de uma outra jogadora. Não foi todas não foram em todos os programas os jogos que ela conseguiu ter tanto de pontuação, etc. Só que assim, a gente não tá falando de um esportista de elite masculino que veio parar na liga. Quando você fala isso, a Tiffany, além de tudo, não é boa também. Não, exatamente. Quando ela era homem, ela não ganhava nada. Não. Agora, vamos pegar, então, na mulher, os atletas jogando numa equipe masculina. E o que eu sempre gosto de levar em consideração é que é o seguinte, estamos falando de vôlei, que querendo ou não tem uma vantagem, mas é vôlei. E MMA? Que já aconteceu, tem gente, tem mulheres a outra em quebrou coma. O globo ocular, ferrou tudo isso. Mulheres em coma. Isso é uma irresponsabilidade. É o que eu acho. Isso é só uma pra complementar, pega, por exemplo, o Bjornsson, que é o cara do Game of Thrones, que é o Strongman. Hoje tem ele, o Ed Hall, etc. São caras de quase 200 quilos, mais de 2 metros de altura, que fazem aquelas competições de força, de levantar caminhão e não sei o que lá. Coloca ele na liga feminina, o que vai acontecer? Não vai ter mais mulher campeã. Então, assim, a gente tá falando de inclusão de uma categoria onde ela não pertence e de exclusão de mulheres. Por que não existe? Isso. A gente tá falando de uma inclusão que não existe. Não pertence. E assim, por que não vai mulher trans, que era mulher biológica e vira homem pra liga masculina? Porque não tem chance. Isso é tão óbvio. Por causa da testosterona, Exato, né? não tem chance. E mesmo se essa mulher fizer a transição pro esporte masculino, ela não pode competir, porque ela tem que tomar muita testosterona. E vai dar um resultado. E aí é considerado doping. E detalhe, mesmo que ela tome a quantidade de testosterona que ela quiser, trembolona, oxandrolona, tudo que ela quiser, ela não chega no mesmo nível. Então, assim, tá muito óbvio pra mim, Lígia. Fala. Não, exatamente, eu concordo plenamente. Mariana Brito. Concordo plenamente com o que vocês falaram, é bem esse ponto. E uma coisa que é bem curioso a respeito desse assunto é que é o seguinte, a biologia está acima de qualquer ideologia. Então, assim, não adianta você querer sempre discutir umas coisas meio óbvias. E sempre colocar como se fosse, é preconceito, eu tô sendo discriminada. Não, se você for parar para analisar friamente, quem estão sendo discriminadas são as mulheres. Então, se você vê o exemplo que você falou dos lutadores, você falou,
enfim, estão ganhando medalha para bater em mulher. Para bater em mulher. São homens que estão ganhando medalha para bater em mulher. Medalha, dinheiro, troféu. Exato. Exato. É muito Aí eu fiquei absurdo. pensando aqui, enquanto você está falando, o trans que luta e que está assistindo a gente agora e pensando, tipo, mas que covardia, eu sou uma mulher, eu mudei e não sei o quê. Não tem nada a ver com essa discussão da parte de você, de como você se sente, como você nasceu, da falta de identificação do seu corpo com o seu raciocínio e com os sentimentos. Aqui, nós estamos falando de, vamos vir aqui para o mundo real. Ângela, você, além de ser atleta também, dançarina, você estudou para ser uma conselheira na igreja a qual que você pertence, então eu queria que você trouxesse para a conversa também um lado bem humano de uma coisa que eu pensei aqui, ó. Na hora que eu vi essas aspas aqui da McKinnon, deixa eu ver aqui, cadê? O médico me trata como uma mulher. Minha licença de corrida diz que eu sou uma mulher, mas as pessoas que se opõem à minha existência... Olha essa frase, gente. As pessoas que se opõem à minha existência ainda querem pensar em mim como homem. Então, se queremos dizer... Primeiro, ninguém está opondo existência nenhuma. Gente, na real, como se fosse na prática aqui, ó, sendo muito sincera, ninguém tá nem aí pra você, McKinnon. Na Paula só sabe seu nome porque você é a pessoa que dá vez. O assunto é o seguinte: um cara que fez as coisas pra virar mulher, mas continua ali tendo, a maioria dele é um cara desse tamanho, tanto que é o problema. Os caras fazem cirurgia, serra o queixo pra tentar afeminar ali a história. Imagina que sofrimento que deva ser pra você. Mas não mistura isso com o esporte. Aí é muita desvantagem pras mulheres. Tanto que é engraçado, você não vê o contrário. Não, é isso que a gente falou. Porque é óbvio, né? O cara vai perder o tempo inteiro, ele não vai querer. Antes da gente passar a bola pra Ângela. Tem uma lutadora no Brasil, Anne Veriato. Mesma situação da Tiffany. Homem biológico, fez a transição pro gênero feminino. Bloqueador de testosterona, vai fazer cirurgia agora de mudança de sexo e luta com homens. Ela luta com homens, porque isso é a maior honestidade que pode existir. Porque ela sabe que ela vai fazer desossar a mulherada. Eu sou mais forte que mulheres, mesmo com o bloqueio da minha testosterona. Eu sempre treinei com homens, a minha vida foi num corpo de homem e ela treina com homens. Nossa, a mesma coisa, a gente chama qualquer cara da rádio. Vamos fazer. Como que ela chama? Anne Veriato. Anne Veriato, parabéns. Palmas de pé pra você. Então, Ângela, isso aqui. E como que a gente explica, por exemplo, como que faz pra passar pra algum trans que estiver assistindo, pra alguém que tem um familiar trans, pra quem tá do outro lado da moeda, pra não misturar as bolas. Porque quando, por exemplo, a outra aqui também, cadê a Tiffany? Querem nos proibir de estar no mercado de trabalho. Sinto muito, tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem 1 bilhão de profissões para ter no mundo. Essa, sinto muito, do jeito que estava desenvolvida, realmente eu não vejo como cabe. Só se criasse uma categoria nova. Isso sim eu acho drama. Eu acho um pouco meio vitimizar. Sei lá, como se eu tivesse um quadril de 200 centímetros e falasse, eu quero ser Gisele Bündchen. E falar, o problema é seu, lida com isso aí, não vai rolar. O que você acha, Ângela? E como que faz para convencer as pessoas a se aceitarem sem causar demais? Mas é óbvio que existe um drama nisso daí, né? Porque como é que você acha que eles conseguiram se inserir nesse local? Porque dentro do que a própria Ana Paula falou, ela tem um conhecimento de causa, ela experimentou isso tudo, ela está estudando e ela fez uma explanação aí dos próprios estudos dela. Dentro do que ela falou, eu fico aqui pensando como é que permitiram, como é que deixaram chegar a esse ponto? Porque contra fatos não há argumentos. É o que eu acho também. Não tem o que ser dito. Eu quero. Tá, mas olha só, se eu compro uma Fiat Uno, falo que é uma BMW, irmão, é uma Fiat Uno, não pode ser uma BMW. Tá todo mundo vendo, tá ali. Não tem o que fazer. Aí você vai mudar a carenagem do negócio inteiro lá, mas o motor vai continuar sendo de Fiat Uno, não vai ser uma BMW. Não tem como. É biológico. Eu estava lendo, inclusive, um artigo que saiu, um periódico que saiu na revista Science, foi em agosto, dizendo porque um dos argumentos é que dizem, mas eu nasci assim, como foi o argumento anterior aí, o primeiro, falando, meu médico me trata como mulher, não sei quem me trata como mulher. Eu falei, ok, ninguém quer que nenhuma parte sofra, né? Óbvio que a gente não quer que a pessoa, sei lá, se sinta mal, mas nesse artigo diz que biologicamente não existe gênero homossexual. Ou você é XX ou você é XY, não existe esse meio termo. Então, assim, é complicado porque a gente, na verdade, quer acariciar uma parte, não quer que se sinta mal, mas aí o resto de toda uma população acaba ficando mal. E a gente sabe como é atleta no Brasil,
principalmente a Ana Paula deve estar tomando isso daí para ela afinco, porque é difícil, pô, tu corre atrás, não tem um incentivo que é merecido, o esforço que sendo mulher. Aí chega alguém de fora com todas as vantagens biológicas e fala que vai jogar contra você. Brother, vai me dar um saque na cara, eu vou ter afundamento de face. O que aconteceu com a mulher do jiu-jitsu foi isso. E quando você fala isso, nós estamos falando... Né? A gente ainda tem o óbvio para poder falar, que é a lógica, praticamente 100%. Você olha e você vê que a capacidade, a força é 1000 vezes maior. Mas no que você foi, quando a Ana Paula começou a fazer a explicação, tem mais 1 bilhão de coisas, né, biológicas que... Tem, inclusive, a própria diretriz do Comitê Olímpico Internacional diz que a trans tem que ter, no máximo, a testosterona de 10 nanomols por litro, né? 10. Nós, aqui, o nosso máximo é 2,7. Nossa. Ou seja, mesmo baixando a testosterona, tem homens que a testosterona chega a 30 nanomols por litro. Então, mesmo as trans têm 5 vezes mais do que a mulher. Mesmo as trans. Então, aí alguém defende a presença da Tiffany numa seleção brasileira. O que usam para falar de argumento na hora de defender inclusão. A presença? Só que não ligam que essa inclusão é a exclusão de mulheres. Porque se a Tiffany entra numa seleção, uma menina que está desde a seleção juvenil fazendo o teste antidoping vai ficar de fora. Mas incluir a Tiffany não seria criar uma categoria dela? Claro, quando fala assim, claro, o incluir ela é ferrar, é um bando de gente que não quer ter trabalho. Vamos pôr esse negócio de bater tapete. Coloca essa menina aí, gente. O que as outras estão dando canseira? Em vez de resolver um problema que sabe que eu acho? Por causa da exceção... a gente vai mudar a regra de todas as mulheres. E eu te falo mais, se a gente começar a colocar todos os esportes, se a gente pegar todos os homens que são top de linha nas suas categorias, basquete, vôlei, strongman, jiu-jitsu, MMA, tudo, e começar a falar assim, não, que resolvemos hoje virar mulher, vamos ficar 1 ano com a testosterona baixa e vamos competir na Liga Feminina. Acabou o esporte feminino, acabou o esporte feminino. Não vai ter mais mulher. E assim, o que eu vejo muito, essas próprias pessoas estão sempre falando, não, mas as mulheres não são privilegiadas porque não dão acesso para as mulheres, não dão oportunidade para a mulher. Que eu sempre falo que eu detesto esse tipo de discurso vitimista. Só que daí o que eles querem? Acabar com o esporte feminino porque tem inclusão de um transexual. Então, assim, e ainda confundem tudo isso com um preconceito. Sendo que eu tenho certeza que nenhuma de nós aqui teria problema nenhum de tomar uma com uma pessoa que seja milhões de amigos. Eu não tenho nada, mas também. Eu não tenho nada a ver com a vida dela, da pessoa física. Sabe quem foi chamada de transfóbica por apoiar exatamente o que nós estamos falando? Nada mais, nada menos do que ela é homossexual, casada com uma mulher há anos, teve uma técnica trans, ativista LGBT, Martina Navratilova. Martina Navratilova. Totalmente do lado das mulheres, disse que não aceita essa inclusão, porque significa a exclusão de mulheres. Ela, um ícone da comunidade LGBT, foi chamada de transfóbica. É uma mistura de papéis e que ainda coloca todos nós que temos 1 milhão de problemas para resolver uns contra os outros. Então nós estamos falando de um problema do COI, do Comitê Olímpico, um problema de quem organiza o esporte. Olha, nós temos trans e a partir do momento a sociedade mudou. Os trans hoje em dia entendem, antes porque tinha uma pessoa que podia ter aquela confusão mental. Gente, mas como pode? Eu nasci, eu tenho um negócio aqui, mas eu acho que eu sou menina. E por aí vai. Quando veio mais informação, né? Vai vindo a parte humana nossa se libera mais, é mais aceito que as pessoas expressem do que elas sentem. As pessoas estão sacando, não, então eu sou trans, isso tem um nome já. Aí cria essa nomenclatura, aí cria essa cirurgia. Mas não cria soluções para os outros problemas. E nisso, quando eu leio aqui essa notícia para jogar para vocês, pra gente dar opinião, eu sinto uma menina, não sei, para vocês comentarem isso, que tá quase ficando com raiva de nós mulheres, como se eu fosse ficar com... Sabe, se o Felipe vier aqui, nosso diretor, colocar uma peruca, fizer uma queda de braço com a gente, ele vai dar uma surra em todas nós. E o mais irônico, para não falar triste, é o silêncio das feministas aqui no Brasil. Porque as feministas do Reino Unido, da Austrália, do que Canadá, legal você falar isso. Elas estão enlouquecidas com isso, defendendo as mulheres. Mas para você ver como é o movimento coletivista. Se tem uma vertente, né, alguma coisa assim que fala assim, não,
isso aqui a gente não vai entrar. Ou isso aqui a gente não pode opinar, senão você vai ser transfóbica, senão você isso, senão você aquilo, senão você vai ser gordofóbica, você vai ser, sei lá o que, fóbica, tudo fóbica. É até machista você querer colocar homem numa equipe feminina. É machista isso, né? Exatamente. Vocês lembram daquela corredora Florence Griffith Joyner? Sim. Ela foi medalhista olímpica, medalha de ouro, em 1988, em Seul. E ela morreu muito cedo, inclusive o que se fala é que morreu devido a complicações de doping, né? Muitos anos. Até hoje, o recorde olímpico dela não foi batido. De 1988. Até hoje, o recorde dela não foi batido. Na frente dela existem mais de 300 meninos de 16 anos do campeonato americano escolar. Meninos de 16 anos do campeonato americano escolar, mais de 300 meninos batem o recorde da campeã olímpica, que ninguém consegue bater o recorde. Meninas de 16 anos. É tipo colocar o Usain Bolt pra correr com outras, mas tipo, não com a gente. Pega os caras, nossos brasileiros, Oscar, Giba, os atletas de primeira linha, né? Não tem como competir com esses caras. E aí, a gente, aqui no Brasil, a pauta fica muito em volta da Tiffany, porque é a atleta trans que a gente tem aqui. Mas nos Estados Unidos, meninas estão perdendo bolsas nas universidades, bolsas atléticas para meninos. Porque quando o COI, que é o topo da pirâmide esportiva, libera uma coisa absurda dessa, vai caindo, é um efeito dominó em tudo. Então, hoje existem já meninas em Connecticut processando o Estado, porque meninos estão tomando bolsas escolares de meninas. Teve um caso recente que o rapaz era Craig, fazia atletismo. Em 2016, ele era ranking 290. Aí, em 2017, ele era ranking 400. Já era Helen. Não, caiu, piorou no ranking. Em 2018, ele fez a transição para SESI. E virou primeiro lugar. Em 2019, é campeã universitária. Mas é óbvio. Feminino. É uma trapaça, né? Na realidade, é uma trapaça. É um shortcut. Totalmente desleal. É totalmente desleal. Eu tô aqui chocada a que ponto chegou, com tanto argumento, com tanto fato comprovado, que ponto chegou isso. Mas é por causa do politicamente correto, Ângela, porque as pessoas não querem mais discutir, não querem deixar ninguém mal. Tipo assim, eu não posso falar pra essa pessoa que tá fazendo a transição, acho que é isso, sabe? Eu não posso falar pra essa pessoa que tá fazendo a transição. Vôlei não vai rolar. Não vai rolar ela ir pro vôlei feminino e ela Vamos vai fazer o seu time trans? Exato. Linda. Pronto. Ó, o negócio mas é o aí seguinte. não fala pra uma que não vai rolar e fala Deus, todo o resto fala que, pra você não vai rolar. Esse tema, como vocês viram, pode render absurdos programas, vários, inclusive, acho que a intenção de colocá-lo aqui para você que está nos ouvindo via rádio, assistindo via YouTube, escutando pelo podcast, é muito mais trazer um tema, porque nós somos bombardeados por várias informações o tempo inteiro e às vezes não dá para catar o que é o negrito da coisa, a entrelinha. Isso é um assunto sério. E no Brasil, mesmo com sem recursos, sem dinheiro, a gente se destaca no esporte. Isso é para ser levado a sério. Se a gente cria uma norma disso, é muito mais fácil para a coisa seguir adiante. Então, como nós temos um especialista no assunto, além de uma campeã mundial, que é do time do Mulheres da PAN, acho que seria uma besteira a gente perder essa oportunidade. Então, por isso o tema veio aqui e veio também para fazer com que você que está nos escutando ou nos assistindo, reflita sobre isso. Crie aí também a sua própria opinião sobre a história e quem sabe o COI ou alguém dele que estiver nos ouvindo, seja inspirado a sim criar uma categoria trans, porque a real é essa, não tem só chocolate preto e branco, tem o outro aí a mais. Eu vou disponibilizar no meu Twitter, @AnaPaulaVôlei, toda a minha palestra, todos os slides, todo o material científico, biológico, hormonal, todos os estudos da Federação Americana de Atletismo, que já compara meninos e meninas com 6 anos de idade, já existe uma diferença muito grande. A diferença ela só aumenta quando eles só aumenta, mas com 6 anos de idade já tem muita diferença. Então, eu só quero avisar que eu vou disponibilizar essa semana... Fala de novo o endereço pra gente. @AnaPaulaVôlei. Vou disponibilizar todos os meus slides e todos os estudos sobre biologia humana, os hormônios, os testes antidoping e tudo que as mulheres têm que passar no esporte
Nós temos que provar que nós já tivemos que provar que nós éramos mulheres para poder jogar. Então, e mais uma vez, a gente lembrar que esse debate sobre inclusão é, na verdade, exclusão de mulheres. E como nós somos as mulheres da PAN... Aqui não. E agora vamos, vale a pena? Isso aqui é muito a nossa cara e vai causar. Nossa. Ai, Renata, tinha que ser consigo. Eu fiquei doidinha nesse tema aqui. Vale a pena seguir uma carreira só pela estabilidade? Ó, uma seguidora da nossa Renata Barreto, nossa, tá? Não foca aí não, concorrência. Perguntou no Instagram se vale mais a pena estudar para concurso público ou empreender com pouco capital. A Renata respondeu inicialmente com outra pergunta, gênia, né? Abre aspas. Concurso público talvez pague mais inicialmente, mas vale a pena ficar numa carreira só pela estabilidade financeira? Fecha aspas da nossa Renata Barreto. E embora haja projetos de tramitação no Congresso que prevêem, por exemplo, a perda de cargo por desempenho ineficiente, atualmente, o concursado, se ele passa a ser estável após 3 anos de atividade. Ou seja, o cara trabalhou ali 3 anos, ele só pode ser exonerado por decisão judicial ou processo administrativo disciplinar. Mas, e aí? Estabilidade é tudo? Sonho? Eu tenho horror à estabilidade. Eu também, horror. Então, é engraçado, porque toda vez que me perguntam isso é um tema que é recorrente no Instagram, acho que do Damari também já deve ter perguntado. Você vai bem mais. A gente tem um Instagram com conteúdo parecido. A gente fala muito das mesmas coisas, né? Porque eu acho que a gente tem uma visão muito parecida e tal. Então, o pessoal que pergunta pra mim, pergunta pra ela. Mas assim, e é engraçado porque a pessoa também tá querendo uma confirmação, né? Tipo assim, eu tô com essa cabeça e eu quero uma confirmação daquilo que eu falo. Mas a questão da estabilidade do concurso público, primeiro que assim, no Brasil, todas as pessoas que vão fazer concurso público são aplaudidas, assim, efusivamente. Nossa, vai fazer concurso público, que importante que ela vai ser, vai ganhar bem, vai ter estabilidade, né? Não pode ser demitida, etc e tal. E aí, quando você anuncia que você vai empreender, é tipo um funeral, né? Fala, nossa, coitado, vai empreender no Brasil, cheio de imposto, cheio de problema, cheio de tudo. O que faz um sentido, realmente, porque empreender no Brasil é coisa de heróis, de fato. Só que o que acontece é que isso acabou com a mentalidade das pessoas jovens no Brasil, na minha opinião. Isso não significa que não existam carreiras públicas que sejam importantes para o país. Você tem a magistratura, você tem os policiais, você tem médicos dentro do... Se bem que a gente poderia falar de privatização de SUS e outras coisas, mas você tem muitas profissões dignas e muito importantes dentro da carreira pública. Só que o que acontece é que nos últimos 20 anos, segundo dados do IPEA, a gente teve um aumento de 83% no funcionalismo público, e o Brasil é um dos países, se não um país com maior número um dos países com maior número de funcionários públicos do mundo, se não o maior. Teria que fazer aí alguns ajustes. Que raiva então, que assim, vai dando. Isso acontece por quê? Porque a gente tem, primeiro, logicamente, a gente tem um mercado de trabalho que, de uma certa maneira, paga mal. Mas paga mal por quê? Porque o brasileiro é ruim e que não dá produtividade? Não, nossa produtividade é baixa porque a gente não tem tanta tecnologia, a gente tem baixa escolaridade, a gente não tem acesso a bens de capital mais bacanas, digamos assim, né? Mais tecnológicos, vindos de outros lugares, porque o nosso país é mais fechado. Então, são vários motivos pelos quais a gente não é tão produtivo e, obviamente, você não vai conseguir ganhar tão bem. Então, qual que é a mentalidade do jovem hoje quando ele sai da faculdade? Bom, eu vou ficar 2, 3 anos, talvez 4, 5 anos estudando. Quer dizer, em vez de estar fazendo alguma coisa que realmente é produtiva para o país, que vai ser bom para ele do ponto de vista de estudos, de carreira, etc., ele está estudando. Estudando para passar por uma prova. E ele passou naquela prova, ele vai ter um salário lá que vai ser mais ou menos o mesmo durante a vida dele, até, lógico, corrigido inflação e etc. Tem alguns ajustes ao longo do caminho. E ele está lá pela estabilidade. Muitos desses funcionários públicos são bons, mas muitos desses funcionários públicos acabam se tornando escravos daquela estabilidade. Só que a estabilidade, gente, é uma coisa que não é muito real, na realidade. Basta ver o que acontece com os servidores do Rio de Janeiro, que ficaram sem receber muito tempo, talvez estejam até agora, porque o Estado está quebrado. Então, na realidade, a estabilidade do concurso público não é bem assim também uma estabilidade. E eu vejo... Tem essa estabilidade da vida, né? Acho que não existe. E eu vejo muitas mentes brilhantes, pessoas que poderiam estar voando na iniciativa privada, que estão dentro procurando um concurso público, estudando, você acha que é o medo? O que faz com que eles... Acho que o tem essa capacidade... principal é um salário alto inicial. A gente, não sei se você escutou, Mari, antes, quando a gente estava aqui jantando antes de vir para cá,
tinha um casal da nossa mesa e eles estavam falando justamente sobre isso. Foi muito louco, parecia que era feito pro programa. Pauta, pegadinha do Moro E Brasil. eles falaram assim, não, porque tem um negócio lá, não sei qual que era, não deu pra escutar qual, a carreira é 4 horas só e ganha, sei lá, 12 mil reais, uma coisa assim. Pô, tranquilo, quer dizer, qual que é a cabeça do jovem? Não que de nem uma certa trabalhar, maneira não é que ele tá errado, porque ele quer ganhar dinheiro, ele quer trabalhar pouco, normal, todo mundo quer. Mas a verdade, a realidade é que não é assim. Pra você ganhar dinheiro mesmo. E assim, tá bom, você vai ganhar 12 mil reais agora, que pra uma pessoa recém-formada é muito dinheiro. Mas, pô, talvez você conseguisse ganhar muito mais, fazer muito mais, realizar muito mais. Fazer algo que realmente te complemente, te realize em outras coisas. Ou numa iniciativa própria, ou de uma outra iniciativa, enfim. Eu nunca conseguiria ir pra carreira pública, mas isso é minha visão, né? Ô Mariana Brito, na hora que eu fiquei olhando essa estatística, falei que doideira, né? Renata ainda completa pra gente falar, mais de 80% o aumento que teve de gente querendo fazer esses concursos públicos. E nós estamos falando de uma geração de agora. E que vira um paradoxo, porque tem um monte de gente querendo, independente de ser o sonho da vida, correr atrás dessa estabilidade aí do salarinho, caindo na conta todo mês, ninguém vai me mandar embora. E ao mesmo tempo, um mundo que vem por trás, onde ninguém quer comprar nada, né? Os jovens, pelo menos é isso que eu vendi. Esses jovens de hoje, viu como são desapegados? Aluga o carro, é a bicicleta, é o patinete, Airbnb, ninguém quer comprar, ninguém quer ter a coisa, querem usar o produto. Como que não... Então, pra mim aqui me deixa tontinha. Vocês são os nossos especialistas, que faz sentido isso que eu falei? Só puxando um gancho do que você falou, concordo com tudo, também acho que tem algumas carreiras que são até essenciais, assim, mas por mim, 99% das outras eram privatizadas. O setor não existia, não ia ter ninguém. Privatiza tudo, ia todo mundo trabalhar no setor privado, ganhar por produtividade, ia receber incentivo, ia produzir muito mais, o país ia começar a andar, enfim. Mas é engraçado que você pega essa realidade, você vai para alguns lugares específicos aqui no Brasil, parece que é muito pior. Eu não sei se no Rio de Janeiro tem isso, que o índice de funcionalismo público lá é altíssimo. Mas eu tive uma experiência, né, que foi ter morado alguns meses no Amapá, a trabalho, eu morei em Macapá. E lá a cultura desse negócio do funcionalismo público era uma coisa absurda. Tinham até pesquisas que mostravam, né, que o pessoal perguntava assim para jovens quando saíam da faculdade, assim, qual é o seu maior sonho? É passar num concurso público aqui. Então, assim, essa é a mentalidade, é uma coisa muito cultural mesmo. Vocês acham que isso tem a ver com dinheiro? Porque eu fico pensando nessa estabilidade tem a ver com o quê? Eu garanto que eu vou conseguir pagar uma casa, pagar uma saúde, comprar meus remédios. Acho que é cultural. Acho que é cultural porque nos Estados Unidos não tem assim. Nos Estados Unidos o jovem, ele quer empreender, ele quer menos regulamentações. Então, menos burocracia. Sim. Eu acho que a gente aqui no Brasil, a gente tem que começar a fazer o que o americano faz, assim, desde adolescente. Tire o Estado das minhas costas. Estado mínimo, o mínimo do mínimo. Privatiza tudo. Tanto é que Ronald Reagan, nos anos 80, depois que ele foi 2 vezes governador da Califórnia, 2 vezes presidente, e que ele só privatizou absolutamente tudo nos Estados Unidos... Foram 25 anos de progresso depois das privatizações do Reagan nos Estados Unidos. Então, não é possível que seja errado, né? Só uma complementação. Na realidade, a gente vive um círculo vicioso. Porque o que acontece? A gente é um país com uma pobreza muito grande. Nosso PIB per capita é 10 vezes menor do que o dos Estados Unidos. Então, naturalmente, que o jovem, visando melhorar a sua vida e a vida da sua família, ele enxerga o concurso público como uma saída. Porque é um salário melhor do que ele ganharia normalmente, né? Então, ele estuda, de não ser mandado embora. Lógico, mas o salário, inicialmente o salário é melhor, né? Então você pode ver que tem jovens aí de 20 e poucos anos, etc., ganhando salários que geralmente eles provavelmente não ganhariam na iniciativa privada de cara. Só que esse círculo vicioso acontece porque a nossa economia é ruim também, porque a gente incentiva demais o concurso público e várias outras coisas, né? A gente tem a economia muito fechada, a gente é a 50ª posição, nunca consigo falar isso direito. É tão longe que eu nem sei falar. Posição no índice de liberdade econômica, então a gente está muito para trás, a gente está atrás de países africanos tipo Namíbia, Gana, Paquistão. Então a gente faz menos negócios e é menos eficiente em prosperidade, etc., do que países africanos. Então, esse círculo vicioso acaba levando o jovem a pensar, logicamente, ele está pensando de uma maneira lógica, né? Olha, vou fazer concurso público porque eu vou ganhar mais. Só que isso acaba sendo muito prejudicial
para as gerações futuras. E tem uma coisa, só para reforçar. Conclui que eu tô precisando falar com a Ângela. Tá, só reforçando o que você falou, essa coisa da estabilidade tem muito a ver com comodismo também, né? As pessoas têm medo do risco da iniciativa privada. Por quê? Porque como é que funciona a iniciativa privada? Se você não trabalhar, você é mandado embora. Então, o funcionalismo público tem muito disso, né? Aquela, não só a estabilidade financeira que tem, mas a estabilidade é de você saber que trabalho que você trabalhar, você vai continuar ali. Então, você não precisa se dedicar tanto. Vem tanta coisa na minha cabeça enquanto vocês falam, porque, sei lá, nós falamos dos Estados Unidos, mas lá tá garantido lá que nós vamos ter, sei lá, escola, que seja saúde. Aqui, você pode morrer de fome, sim. E ficar sem comprar os remédios pra você, pra sua mãe, sem ter o dinheiro pra plano de saúde. Eu sou PJ e nem significa que você pode ser a pessoa mais competente do mundo e tirarem seu chão de um dia pro outro. Ângela, nisso, parecida comigo. Ângela bailarina, Ângela modelo, fez várias coisas. Você tinha medo, ou tem ainda também, de instabilidade? Não, eu tenho. Eu sempre trabalhei desde cedo, mas eu nunca pensei muito nisso porque infelizmente, eu vim de um meio onde a mentalidade é de sobrevivência. De um modo geral, todo brasileiro tem essa mentalidade, né? Porque ele quer sobreviver, ele não é... Por isso que eu acho até que, assim, não é nem só por questão de salário alto no início da carreira, não. Porque para quem não tem dinheiro, qualquer 10 reais faz diferença. E saber então, eu acho que exatamente pela segurança que dá. Também. Porque faça chuva, faça sol, pode atrasar 3 meses. Uma hora o dinheiro vai cair na minha conta. E o brasileiro tem essa mania de dar jeitinho. Eu pego emprestado com meu vizinho, pego emprestado com a minha mãe, eu boto no cartão 3 vezes, eu faço alguma coisa, uma hora o dinheiro vai bater. Então, acho que o grande problema do brasileiro também é para ter essa coragem da iniciativa privada, ele tem que ser instruído. E a educação no Brasil não te leva para isso. Eu concordo com você. Não, acho que empreendedorismo deveria ser disciplina na sala de aula. Economia e direito. Exato. Esse é o tipo de coisa que eu acho que faria uma diferença absurda. A gente chega na vida adulta sem fazer ideia do que significa empreender. Isso que a Ângela falou é o que acontece no Brasil. No ensino médio, os adolescentes já são incentivados a empreender, a pensar... E a própria cultura americana, os pais com 17 anos já falam, se prepara que daqui a pouco você tá por sua conta. O pai e a mãe querem fazer o sair. E o cara, esse negócio do pagar a conta, você saber que colégio, a não ser que você queira fazer a sua universidade particular e que mesmo assim tem maneiras de você financiar e do remédio, isso faz uma diferença surreal na vida do brasileiro. Pra gente, sei lá, o São Paulo já é um outro mundo, né? Se for pensar o Brasil, o povo nem sabe o que é isso aqui não. Tem gente de Belo Horizonte, que sou de lá também, parente que chega e fala, nossa, que é grande, mas, né, com essa voz. É muito doido, é muito diferente saber que o negócio não vai entrar no mês que vem. É a educação. Então, mas aí tem a educação, tem a educação cultural, que é isso que a gente está falando dos pais, que já incentivam os seus filhos, e a educação da escola. E ambas são complementares. Eu acho muito legal o que acontece nos Estados Unidos, que assim, com 10 anos, 8 anos de idade, a criança já vai pra frente de casa vender limonada. Os meus filhos isso é muito cortam legal. A grama do vizinho. Isso, e vai corta a grama, é babysitter, faz um monte de coisa. Passeia com cachorro. Isso é muito legal. E sabe o que acontece no Brasil? Se a criança faz isso e alguém faz uma denúncia, aí vem um você é preso. Tutelar. Os pais podem ser presos e, inclusive, perder a guarda da criança por trabalho infantil. Quer dizer, você passa uma mensagem completamente errada. Não quer dizer que a criança tem que trabalhar de sol a sol, gente, em mina de carvão, né? Não é isso que eu tô falando. De que é plantando, que a gente vai colher, que as coisas têm um processo, né? Eu não vou dar tudo pra criança. Quanto que custa, né? Quanto que é isso aqui? Eu vou trabalhar, eu vou juntar e aí eu vou comprar. Então, toda essa mentalidade, a gente, infelizmente, não tem. É uma conscientização, né? Que vem sendo... Tem que ser feita desde os primeiros anos de vida. Sem dúvida. Educação financeira, incentivar que os filhos trabalhem sempre, porque, enfim, o que faz a gente Vocês são fazedoras, vocês são pessoas que estimulam a pensar, vocês são palestrantes, são medalhistas, são atletas. Eu imagino que a mãe, quando põe falar no filho, pelo amor de Deus, faz esse concurso, tá falando, garante, tá? Que você vai passar fome, não, você vai pagar. O que vocês estão contando aqui é que essa pessoa que tá lá querendo garantir o suquinho só de amanhã, que se ela quiser, ela pode ainda muito mais. Ela pode ser o chefe da empresa, que ela pode tudo. Isso é bom, porque quando a gente entra nesses pormenores aí, que o nosso programa vai passar em São Paulo, mas ele também passa lá no Amapá, no meio que o cara entra numa tribo, vai ouvir, em 1 milhão de lugares onde as pessoas vão ouvir, muitos vão se inspirar e às vezes terem coragem.
coragem. Mas eu acho que vamos focar no que todos nós falamos. O negócio é trabalho, hein? O único lugar onde sucesso está na frente de trabalho é no dicionário mesmo. Não tem, é só a camisa. Todo mundo aqui tem mais de um emprego, inclusive, né? Todo mundo da sala. Eu e o pai tem do mais de um emprego. Isso eu acho bem interessante. O que vocês acham sobre? Desde cedo, é o trabalho, a meritocracia. Isso que você acha que fazia mais diferença? Acho, desde cedo. Eu acho que o esporte dá muito isso, né? Porque o esporte, o teu sucesso ou o teu salário, o teu patrocínio é medido pelo teu desempenho. Exato. Você não tem como falar, eu sou legal e toma aqui o teu patrocínio super gordo. Não vai acontecer. Mas eu acho que é por isso que eu e a Ana, a gente tem vários pensamentos parecidos, porque o mercado financeiro, em certa medida, é absolutamente igual a esporte, né? Então é resultado. Não tem aquela coisa assim, nossa, que legal que você é. E que muita gente fala assim, você não sentiu machismo quando você foi pro mercado financeiro? Eu falo, senti, mas eu não tava ligando. Porque se eu entregasse meu resultado, meu chefe ia falar, beleza, paga bônus. Resolvido. E porque você foi uma escolha sua, tava lá, se tem alguma dificuldade, bora, vamos superar isso aí. Isso, exatamente. As adversidades, isso é muito forte dentro do esporte. Eu tinha um blog pessoal, muitos anos atrás, eu escrevi um texto que chama Bodybuilding Way of Life. Que é basicamente assim, o bodybuilder, ele tem uma vida tão absurdamente regrada, que tudo faz tanta diferença, que ele é medido às vezes pela diferença da fibra do glúteo. Que é um negócio que, assim, é absurdo. Então, assim, o cara não sabia nem que glúten tinha fibra. É uma coisa, assim, absurda. É a regra lá em cima. A régua, né? Lá em cima. Que é uma coisa que pra gente, que é, né, humanos normais, é totalmente diferente. Não, fibra no glúteo é uma coisa horrorosa pra mulher. Por favor, não tenha. Mas aí eu escrevi esse texto falando o seguinte, na época eu nem tinha empresa, ainda trabalhava numa empresa e tudo mais, ainda não tinha coisas minhas, não tinha empreendido e tudo mais, mas eu já tinha essa cabeça de tipo assim, eu não vou ficar olhando que a grama do vizinho é mais verde, ou que não sei quem foi promovido e eu não fui, etc. Porra, leva a régua lá em cima e vai buscar. Não, e você se compara com você mesma, e não com os outros, né? Você se compara com quem você era ontem, não com quem eu posso com quem melhorar, Renata, com quem Ana Paula é, porque somos diferentes. Mas nunca... de uma certa... É pau na máquina, não é isso? É sangue nos olhos. A gente quem tem limite é município. De uma certa forma, a gente vai falar, acabar caindo naquela palavrinha que a gente sempre fala aqui, que é o politicamente correto, que hoje elevar a competição é oprimir demais, não pode competir tanto, não pode colocar todo mundo na pressão o tempo todo, tem que regular a régua por baixo para que todo mundo fique feliz. Não, estão tirando. Tem algumas competições que estão querendo tirar, tipo, competição de criança, que estão querendo tirar, tipo, medalhas, prêmios, essas coisas. Isso. Mas isso aí defendi até no programa de TV. Achei ridículo. É loucura. Fora que essas crianças são tipo a gente. A criança implora pra ir. Pra participar desse concurso. Ela tá lá enchendo o saco da mãe. Você acha que é a mãe que tá louca pra no sábado ficar gastando dinheiro e enfeitar aquela criança? Ô, Ângela, as meninas deram uma base toda. E na hora que a gente fala dessa estabilidade, eu sinto que falta coragem, às vezes, da gente de sair um pouquinho da situação cômoda. Precisamos ter medo, não. Aliás, isso aí, como diz na Bíblia, tá na Bíblia isso, que o medo paralisa as pessoas. Então, esse medinho aí é quase como se fosse um teste. Tipo, não vai rolar o prêmio se não tiver essa corajinha de arriscar. Essa estabilidade aí, a Renata já deu exemplo pra galera, pra quem estiver ouvindo ou quem estiver nos assistindo. Rio de Janeiro aí já dançaram. Ô, Ângela, você, como uma vencedora que criou a própria história, uma pessoa que cria as próprias oportunidades, pra quem tá ouvindo isso aqui, fala, tá bom, Mulheres da Pan, eu vou arriscar aí essa estabilidade. Mas me ajuda aí, me dá um pouquinho mais de autoestima, me dá um pouquinho um norte melhor de como arriscar sem medo. Como que foi pra você aí achar essa coragem em você? Para cada dia basta o seu mal, né? Se você parar para pensar demais, planejar demais, assim, acaba realmente vindo aquela ansiedade, essa insegurança. Então, é um dia de cada vez, aproveitando as oportunidades que a vida dá, sabe? Assim, pensando com sabedoria. Eu acho que, infelizmente, o brasileiro, ele é emocionalmente abalado, né? Ele é fraco, ele é dodói da cabeça. Então, ele tem esse medo de romper, de sair de casa. Pô, eu vim de um bairro de Zona Norte. Não falando mal, assim, lá era super tranquilo, mas as pessoas, se eu andar até hoje lá na praça ou em qualquer lugar, as minhas amigas, elas estão, sei lá, da época que estudaram comigo, estão vendendo coisa na farmácia, estão trabalhando em sapataria, sabe? Eu acho que você tentar romper e falar, cara, existe algo para mim, eu posso ser realmente dona, assim, construir a minha própria história, vou passar crise, mas qualquer milionário também tem suas crises, gente, né? À toa que tem suicídio com gente com dinheiro também. Então, assim, vai para fora, vai para a rua.
Eu acho que é isso, eu acho que você tem que arriscar com sabedoria, você tem que ter discernimento e confiar em Deus. Se Deus te guarda, olha só, na Bíblia, como você falou aí na Bíblia, Deus não chamou nenhum homem que estava parado. E a Bíblia fala que o trabalhador é digno do seu salário. Então, olha, quem gente, tá parado agora a gente vai nada. chamar outro tema em homenagem àquele cara que tava... Vamos chamar outro tema, tá? Vamos estar em movimento, pra Deus tá ligado. Ai, essa Lígia não perdoa. Que a fé não costuma falhar. Ai, agora vem um negócio que vai juntar tudo. Como juntar dinheiro pra viajar? Como? Você aí, me diz como? Quem vai dizer pra gente é a Vivi. Solta. Fala, mulherada da PAN, quero entrar em um papo aqui com vocês sobre economia. Isso mesmo, vamos falar de como poupar dinheiro. Tá se perguntando o que esse assunto tem a ver com viagens? Te explico. Entre as poucas coisas que sei sobre economia, uma delas é como juntar dinheiro para ir viajar. Então, se estiver aí pensando que nunca vai conseguir poupar para as tão sonhadas férias, seguem algumas dicas que podem ajudar a mudar essa realidade. Primeiro, é preciso criar um plano de economia para as férias. Nele, avalie os custos estimados no destino de sua escolha com a sua realidade financeira. Faça planilhas comparando gastos que você terá e seus ganhos por aqui. Estabeleça uma meta de quanto vai precisar economizar e quanto tempo precisará se dedicar a isso, para curtir a viagem. Outra coisa que vale a pena pensar: por que não investir na sua educação durante as férias? Tente uma bolsa de estudos para o exterior ou encontre algum curso que caiba no bolso. Assim, o dinheiro investido provavelmente vai retornar no futuro com a nova capacitação. Depois de colocar tudo na balança e determinar metas, é hora de se comprometer com o seu sonho. Trace um plano e tenha foco total para colocá-lo em prática. Crie uma aplicação para sua viagem. Não misture o seu dinheiro para pagar contas e viver no dia a dia com o dinheiro que está sendo poupado para ir viajar. Estabeleça prioridades. Se você quer viajar, provavelmente terá que deixar de gastar com outras coisas. Pensando em comprar aquela blusinha? Então pare e reflita se realmente você precisa dela. Se perceber que não é uma necessidade real, você junta mais dinheiro no cofrinho para a trip tão desejada. Simplifique sua vida. Deixe de tomar café com lanchinho todos os dias, gaste menos com almoço, jantares e aquela cervejinha. Ou inclusive recuse alguns convites para sair. De pouquinho em pouquinho dá para ir juntando seu dinheiro. Agora, se você não quer reduzir as despesas, então há duas coisas a fazer. Venda alguns itens que você não usa mais ou vá atrás de uma renda extra. Faça bicos no fim de semana, cadastre-se em sites de freelancers, passeie com cachorros e assim vai. O mais importante é ter foco, disciplina e ir atrás dos sonhos. Uma hora a viagem tão esperada vai chegar. Renata, queremos sua ajuda aqui com dicas de economia. Você indica uma aplicação ou investimento para quem quer ter uma reserva para viagens? Como poupar com dicas de quem entende tudo sobre isso. Meninas, já tiveram que economizar para sair de férias? Quais as dicas que vocês têm para dar? E quem quiser saber mais sobre outras notícias e curiosidades mundo afora, pode acessar o site dicasdeviagem.com ou minha coluna no site da Jovem Pan. Muito obrigada, Virgínia Falangue, a nossa colunista de viagem, sempre com dicas fabulosas. Renata, como vai rolar essa grana, Renata? Bom, a Vivi perguntou se qual a aplicação que eu indico, né, para esse tipo de coisa. Na verdade, se você tem um objetivo de curto prazo, não dá para você colocar em algo muito volátil, né? Então, se você colocar em ações, por exemplo, e o mercado tem uma baixa, que é uma coisa que pode acontecer, você pode perder uma parte do dinheiro que você se reservou para isso. Então, o melhor é colocar em algo que tenha pouca volatilidade. Uma aplicação. Fundos de renda fixa, algum tipo de título público, título de renda fixa, etc. E a minha dica para esse tipo de coisa, assim, eu, hoje em dia, como eu já tô numa fase da minha vida… Você viaja o mundo ainda inteiro, bem, querida. muito melhor, eu já não tenho mais tanta necessidade de ficar tão atrelada, assim, aquele gasto na unha, né? Mas ainda, hoje, eu faço planilhas. De tudo, assim. Eu sou a pessoa da planilha, né? Tudo na minha vida é planilhado. Então eu ponho numa planilha assim, quanto que vai custar a passagem? Aí eu vou fazendo as pesquisas e vou colocando lá, vai custar mais ou menos tanto. Procura quanto que você vai gastar de trem, olha bastante blogs de viagem que dão dicas de o que é legal você fazer no lugar.
o tanto de tempo que você quer ficar, mais ou menos o quanto que você vai gastar por dia. Geralmente nos lugares assim, Estados Unidos, uns $100 por dia e uns 100 euros por dia se for para Europa, por exemplo. Tem lugares que são mais baratos, o leste europeu, por exemplo, é mais barato. Várias coisas você vai colocando lá. Quanto que eu quero gastar? Eu quero gastar alguma coisa com compras. Eu vou deixar tantos dólares, tantos euros para isso. E aí traça uma meta, como a Vivi colocou lá, e vai colocando até você chegar naquela meta. Chegou naquela meta, aí você pode pensar, ou perto daquela meta, você pode pensar em realmente começar a comprar tudo. Até porque comprar à vista acaba sendo bem melhor do que você ficar parcelando. Dividindo. Porque eu acho péssimo você dividir e ficar um ano inteiro pagando uma viagem que você já fez, sabe? Então, a minha dica, basicamente, é se comprometer com aquela meta e fazer tudo bonitinho. Pesquisar, colocar tudo na planilha. Se for dividir, divide antes. Pra você viajar lá no final, que aí na hora que chegar a viagem já pagou. Ana Paula, você viu que um monte de dicas que ela deu ali é falando tudo que você disse que seus filhos desde hoje, de ontem, aliás, né? Que agora entrou na faculdade, mas desde criança já faziam. Cuidar de filhos dos outros, aparar a grama, passear com os bichos. Lá em casa é assim. Então, eles sabem que se eles precisarem de uma coisa assim um pouco maior, eles pedem pra gente, mas eles pagam. Já tentam fabricar já o negócio deles pra viajar? Eles pagam de volta, né? Tô boba. Pagam. A minha enteada, 13 anos, vem ali. 13 anos? 13 anos. Vocês estão ouvindo? Ela fica com os cachorrinhos do vizinho, passeia com os cachorros do vizinho. Às vezes o vizinho viaja um fim de semana, ela traz o cachorro, ela leva o cachorro, que é um cachorro pequenininho. E paga. E tem essa noção de se te pedir, você dá, mas te devolve. Já é um empreendedor. A Renata já ia pôr juros. Não, porque você acaba ensinando exatamente a planejar, né? Porque a gente vive numa sociedade também que é muito imediatista, né? Tudo tem que ser agora, os filhos têm que ter agora, eles têm que ser felizes agora. Eu acho que tem que sofrer agora, para rir depois, parar de dramatizar. Então, eu também sou senhora planilha, igual a Renata. Acho que esporte também tem isso, né? Você planeja tanto, você vai treinar tantos dias, você vai faltar esse torneio, porque você tem que contabilizar alguma... Escolha, às vezes. Alguma possível contusão ou não. Então, acaba que essa planilha hoje é na minha casa. E eu chego para os meus filhos e falo, $12, tá me devendo. Não que vai fazer falta, mas tem que ir pra deixar ele com um senso de responsabilidade. Exato. Agora o nosso tempo tá praticamente acabando. Eu não tenho nada pra falar, porque eu sou a louca do dinheiro. Eu viajo, amiga, eu sou igual gasto na tudo, depois fico chorando no banho, tenho que trabalhar pra pagar a fatura do cartão. Mas você trabalha e paga, isso que é o mais importante. CVS, quando eu vou nos Estados Unidos e gasto todo o meu dinheiro com maquiagem, nos outlets. Tudo que é coisa vagabunda, coisa não planilha nada. Tem planilha nenhuma. Ô, Ângela, e você? Dinheiro só em pranchas, academia e whey. Não, eu faço tudo com permuta. Brincadeira. Não, mas eu sou péssima. Eu sou péssima em planejamento financeiro, essas coisas. Graças a Deus, meu marido ele é ótimo nisso. E o meu descanso é ele. Mas eu sou muito ruim, eu sou tipo a Mari. Aí eu gasto que eu tenho, eu sou muito emocionada nesse sentido. Bom, que bom aqui então que nós somos 5 e que tem 2 que são fera, que elas podem planejar e dar uma ajudada na gente. Aí vocês veem o que vocês querem. O programa chega ao fim, Mulheres da PAN, vocês já sabem, toda terça-feira às 8 da noite pela rádio. Você pode também nos assistir via YouTube com imagens, como diria Felipe Moura Brasil, youtube.com/Mulheres da PAN. E também pode ouvir o nosso podcast no jp.com.br/podcasts, onde tem os podcasts de todos os programas da PAN. Espero que você ouça primeiro, depois, no meio e por último o nosso. Semana que vem estamos de volta com outros temas. Muito obrigada. Renata Barreto, Ana Paula Henkel, nossa Mariana Brito, Ângela Souza, diretamente do Rio. Aqui tá uma mistura, né? É São Paulo, Minas Gerais, Recife, Pernambuco, Rio de Janeiro. E você que tá aí, de onde você é? Nos conta aí embaixo aí no vídeo do YouTube. Um beijo, até a semana que vem. Mulheres da PAN.